Oi, gente, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quero Conversar. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre este livro aqui, ó, que eu estou estudando, né? E eu estou fazendo vídeos e postando aqui no canal, capítulo por capítulo. Então, é um vídeo para cada capítulo. E tá tudo numa mesma playlist, né? Com o nome do livro, né? Você pode curar sua vida. E hoje eu vou trazer para vocês o seguinte, então, eu tenho feito as minhas anotações aqui, né? E eu gostaria de fazer um resumo aqui até onde eu cheguei. Hoje eu comecei aí o capítulo 5. E eu vou passar para vocês um resumo que eu fui, umas anotações que eu fui fazendo, né? Então deixa eu pegar aqui, abrir meu arquivo que eu passei a limpo para conversar com vocês. Um pouco sobre cada capítulo, o que eu aprendi com cada capítulo até agora, né? Então vamos lá. No primeiro capítulo, ele tem o título Em que acredito? E aí tem uma frase, sempre cada capítulo tem cada capítulo tem uma frase logo depois do título, né? Então a frase diz o seguinte: os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. E o que eu entendi no primeiro capítulo? Eu entendi o seguinte, que tudo que vivemos foi criado por nós através do que pensamos, falamos e acreditamos. As doenças são criadas através da culpa e ressentimentos por nós mesmos e pelos outros. A cura vem através do perdão e o auto-perdão. E a crítica e a autocrítica nos aprisionam. O perdão e o auto-perdão nos libertam. Para fazer mudanças na nossa vida, devemos viver no presente tudo o que queremos para o nosso futuro. Então vamos lá. Como a gente cria então aí tudo que a gente vive, né? Tudo que vivemos é criado por nós através do que pensamos, falamos e acreditamos. Por quê? Dependendo aí tudo que a gente pensa, e às vezes o perigo está aí, né? Que às vezes a gente está no automático, então a gente pensa um monte de coisas ao mesmo tempo, às vezes. E na correria do dia a dia a gente acaba ficando no automático, e isso é muito perigoso. Né? Então a gente acaba criando aí situações ruins na vida da gente sem perceber que a gente está criando. Porque a gente às vezes não presta atenção no que a gente está pensando, no que a gente está falando e no que a gente está acreditando. Né? Então esse livro ele chama a nossa atenção para que a gente comece a nos observar. Né? Quais pensamentos nós estamos tendo, quais os sentimentos estamos tendo devido a esses pensamentos, né? E nas coisas que a gente fala também. Então é muito importante o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, porque essas três coisinhas aí juntas é que estão criando a nossa vida, estão criando as nossas experiências do dia a dia, e a gente às vezes não se dá conta disso, e muitas pessoas nem percebem que é assim que funciona a vida. Então a gente pode fazer mudanças, é por isso que esse livro diz, né? Você pode curar a sua vida. Como é que você pode curar a sua vida? Se observando no que você pensa, no que você sente, no que você fala, né? Porque você cria, você também contribui para criar. Não é só os outros que faz a gente ter crenças, né? Que criam crenças na gente. A gente também acaba alimentando. E às vezes a gente mesmo também cria algumas crenças. Mas a maioria das crenças acredito que venha de fora, do que a gente ouve dos outros, né? E a gente acaba gerando crenças em nós a partir do que vem do externo, né? Mas o mais importante que a gente tem que observar é estar sempre atento ao que vem do externo e o que a gente está internalizando, o que a gente está colocando dentro, o que a gente está deixando entrar dentro de nós e ficar dentro de nós. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é fazer sempre a observação e, assim que possível, fazer a limpeza também. E tudo que já está lá desde criança, né, que a gente tem aí ao longo da vida para a gente corrigir, que tem muitas coisas erradas dentro de nós que a gente não percebeu ainda, a gente precisa descobrir quais são essas crenças, né, que estão aí nos limitando no nosso dia a dia na vida e fazer essa faxina. Então é isso que ele diz aqui, né, tudo
Tudo que vivemos foi criado por nós através do que pensamos, falamos e acreditamos. As doenças são criadas através da culpa e ressentimentos por nós mesmos e pelos outros, ou seja, muitas vezes algumas doenças são geradas pelo que porque culpamos os outros pelas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes, né? Então a gente fica magoadinho aí. Então a gente escolhe ficar magoado, também entende que a gente que escolhe, né? Tudo que a gente sente a gente escolhe, tudo que pensamos a gente pode escolher também. Então eu posso dizer que a gente escolhe se magoar. E quando a gente escolhe se magoar com o outro, a gente coloca a culpa no outro. Então a gente fica, né, apontando o dedo, né? A culpa foi dele ou dela, a culpa foi do outro, né? A culpa foi do fulano, ciclano, beltrano. E conforme a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a criar, né, doenças no nosso corpo físico, né? E nem só às vezes com os outros, a gente também fica magoado com a gente mesmo às vezes. A gente faz alguma coisa e se sente culpado depois por ter feito determinada coisa e aquilo fica martelando na nossa cabeça. Isso também gera doenças em nós. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar cuidado com essas culpas, né? Com essas culpas e ressentimentos, porque isso nos aprisiona, né? Então a cura, como é que a gente faz então para se curar dessas doenças, desses problemas todos que a gente cria, né? Através da culpa e ressentimento. A gente vai então aí a usar o perdão e o auto-perdão. O perdão para perdoar o outro, que a gente acha que o outro, na verdade, né, entre aspas, né, a gente acha que o outro é culpado das coisas ruins às vezes que acontecem com a gente, mas na verdade a gente que coloca a culpa no outro. Essa que é a verdade. E a gente também acaba se culpando por algumas coisas. Então a gente tem que se auto-perdoar também, né? A crítica e a autocrítica nos aprisionam. Então a gente acaba ficando prisioneiros então, da crítica e da autocrítica. E para a gente se libertar, então, a gente tem que usar o perdão e o auto-perdão, né? Então o perdão e o auto-perdão nos libertam de todas essas coisas ruins, né? E para fazer mudanças na vida, devemos viver no presente tudo o que queremos para o futuro. O que quer dizer isso? Quer dizer que assim, quando a gente quer vivenciar uma situação legal, a gente quer alcançar um objetivo bacana, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sentir que essas coisas boas estão acontecendo agora com a gente. Então a gente entra num estado de agradecimento, de gratidão, né? Como se a gente já estivesse recebendo, como se a gente já estivesse sentindo gostinho de vivenciar a situação gostosa que a gente quer, né? E quando a gente visualiza, porque é um exercício de visualização, né, que a gente faz. A gente visualiza a situação acontecendo na nossa vida como se estivesse acontecendo agora, nesse exato momento. E sente o prazer daquilo que a gente quer vivenciar, mas como se a gente já estivesse vivenciando. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Então a gente lembra aí da lei da atração, né? Então é mais ou menos assim assim que funciona a lei da atração. Então você vivencia o que você ainda porque que você espera que aconteça, mas você já começa a vivenciar agora aquilo que você está querendo que aconteça depois. É que nem tem uma passagem bíblica que diz assim, né? Se a gente pedir e a gente acreditando que já recebeu, a gente receberá. Então é mais ou menos por aí o caminho, tá? Então esse é o primeiro capítulo. Então nesse primeiro capítulo foi isso que eu percebi. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou ficar só no primeiro capítulo aí e depois eu vou trazer o resumo aí do segundo capítulo, tá bom? Então até o próximo vídeo.